Olá e bom dia, boa tarde, né, aí do Brasil, né, Lucas? Boa tarde. É, Bem-vindos a mais um webinar da Actio, né? Hoje nós vamos ter um tema um pouco diferente do que é o nosso tema padrão, né? Normalmente a gente fala muito sobre metodologia de gestão e apoio à metodologia de gestão, mas hoje a gente vai para um lado de tecnologia também, porque a gente tem sido muito perguntado, né? A gente vê alguns clientes nossos questionando se eles devem desenvolver e evoluir os sistemas internos ou buscar um software de mercado, né? Então, por isso que a gente trouxe aqui o Lucas, né, para falar sobre o webinar Sistema Interno ou Software SaaS, né, que é o nosso webinar de hoje. Bem-vindo, Lucas. Obrigado, Deixa eu me boa tarde, apresentar. pessoal. Isso aí. Deixa eu me apresentar também. Eu sou o Guilherme Barbassa, eu sou CEO da Actio, e o Lucas é o CTO da Actio, né? Então, é a primeira vez que você está participando de um webinar com a gente, né, Lucas? Isso, primeira vez. Primeira vez aqui. Bem-vindo. Bom, vou falar um pouco sobre a estrutura aqui do nosso webinar para as pessoas que estão vindo pela primeira vez, né? É, Normalmente a gente faz uma estrutura bem aberta, né, de conversa mesmo e troca de experiências. Então, eu vou estar batendo um papo aqui com o Lucas sobre o tema, né? E vocês podem interagir com a gente fazendo perguntas que a gente vai tentando responder aqui durante o webinar. Então, fiquem à vontade para colocar perguntas no chat, tá? Eu vou estar monitorando o chat aqui e, à medida que elas forem aparecendo, a gente vai abordando cada pergunta para responder. Então, por favor, participem aí com a gente, né? Vai tornar o webinar mais interessante para todos, porque se você tem uma pergunta, provavelmente outras pessoas aqui também vão ter a mesma pergunta. E eu também vou pedir para vocês ajudar a gente preenchendo um formulário de feedback, tá? Então, a gente vai colocar aqui no chat um link para o feedback. Se vocês tiverem aí 3 minutinhos no final do webinar para nos dar um feedback, falar o que está funcionando, o que a gente tem que melhorar, ajuda demais para a gente oferecer webinars de maior qualidade para vocês. Bom, hoje a conversa com o Lucas, a gente deve abordar alguns pontos, tá? Dentro do tema desenvolvimento interno ou solução de mercado, né? Um tema é sobre equipe, né? Então, qual é a equipe necessária para cada uma das soluções? Sobre o processo, tá? O processo de desenvolvimento, sobre o custo de uma alternativa e de outra, e, finalmente, sobre a manutenção, né? Depois de desenvolvido, como é que você, que é a maior parte do tempo, né, que você vai viver com o software, como é que é feita a manutenção numa solução ou na outra, né? Então, Lucas, vamos começar aqui pelo primeiro tema, que Vamos é lá. a parte da equipe, né? Então, para desenvolver um software internamente, o que você precisa de equipe, né? Qual equipe você precisa ter para conseguir desenvolver uma solução competitiva, né? Uma solução que atende às necessidades aí, das áreas que demandam o software, né? Bom, vamos lá. Boa tarde para todo mundo. Esse é um assunto bem complexo, desenvolvimento de software, principalmente se tratando de uma solução de médio para grande porte, mas a nossa ideia aqui é dar alguns exemplos e simplificar o máximo possível. Então, o chat vai estar aberto também para quem quiser ir perguntando. A gente dividiu em 4 tópicos, o Guilherme citou aí para a gente. Então, a qualquer momento, vocês podem interromper a gente e colocar as perguntas também.
Nesse primeiro tópico que a gente está falando sobre qual que seria a equipe necessária, a gente parte do pressuposto que o desenvolvimento de um software, ele leva diversos tipos de complexidade. Então, para o mínimo para você ter em um time para atingir o máximo possível de sucesso, você precisa de algumas competências no seu time, que é o que a gente chama hoje de uma squad. Então, você precisa ter desenvolvedores, de um desenvolvedor ou mais. Você precisa ter um tech lead, é onde vai fazer a parte de liderança técnica para a squad, definir a arquitetura e tudo mais. Você precisa de uma pessoa para tratar a parte de usabilidade, que a gente chama de UX, UI, que é o desenho, a interface do seu software. Você precisa de uma pessoa para a área de qualidade, que é onde você vai testar o que foi desenvolvido. Então, você tem uma etapa que desenvolve, você tem uma etapa que testa, para garantir que o software ou a funcionalidade que você fez, ela vai ser entregue com segurança. E você precisa do Product Owner, que é o PO, que ele vai fazer toda a tradução da demanda do negócio que você quer construir para o time técnico. Então, a gente tem uma base do time que seja, no mínimo, 5 pessoas para começar a construir o seu produto. Então, ali a gente já parte de um time com, no mínimo, 5 profissionais. É claro que a gente vê alguns cenários onde você vai desenvolver um software e você pega um desenvolvedor e começa a desenvolver o software. Isso vai aumentar o risco da sua aplicação. Aqui eu estou dizendo o mínimo para você garantir uma segurança em metodologias já testadas em mercado e o que a gente aplica aqui também, dentro da Actio. E o que você está falando é mínimo, né? Porque você não tem É o um mínimo, desenvolvedor, né? Normalmente. exatamente. Eu, hoje eu sou CEO de uma empresa de tecnologia, mas essa trajetória que me levou até aqui, eu não comecei na área de tecnologia, né? Eu comecei na área de consultoria. E eu lembro claramente no início, né, quando a gente partiu para desenvolver softwares para os nossos clientes, a minha concepção de desenvolvimento de software era ter o desenvolvedor com aquela imagem bem estereotipada do desenvolvedor, né, ali Uhum. num quarto escuro, teclando a noite toda, e com essa uma pessoa a gente conseguiria desenvolver um software, né? Uhum. E eu acredito que muita gente ainda pensa assim. Eu só fui conhecer mesmo as diversas áreas de subespecialidade, né, dentro de desenvolvimento de software, à medida que a gente foi aprendendo a desenvolver, né? E para a gente custou caro isso, esse aprendizado, né? Porque Sim, a falta dessas especialidades você só sente quando tem retorno do mercado, né? Quando tem exatamente. alguém criticando, por exemplo, eu acho que você nem chegou a mencionar profissional de segurança, né? Sim. Então, É a segunda parte de um time. A gente começa a construção de um produto a partir desses 5 profissionais. A partir daí, você precisa de, no mínimo, mais 2 profissionais, que é um na parte de infra, que é onde vai cuidar de onde a sua aplicação vai estar hospedada, ou se vai ser num servidor dedicado, ou vai ser na nuvem, num servidor cloud, e a parte de segurança. É onde vai garantir que as suas informações estão sendo trafegadas com segurança, sendo criptografadas, se está sendo protegido contra ataques. Hoje a gente vê que é muito comum nas aplicações ter autenticações 2 fatores. Então, são todas as medidas, existem um protocolo para você seguir dentro de uma aplicação para garantir o mínimo de segurança para o seu software. Então, é comum você iniciar o desenvolvimento com um profissional, mas a chance de acontecer algo no meio do caminho ou de não dar certo é muito maior. Então, você ter esse mínimo, você garante uma segurança maior ali do sucesso do projeto. é, e isso é cada vez mais crítico hoje, né? A questão Sim, de sim, performance, segurança, de exato. ataques aí de cyber, né?
Exatamente. E essa equipe, ela interage entre si num processo, né? Sim. Então, esse era outra visão que eu tinha, né? Lá atrás, há 20 anos atrás, quando a gente começou, que o processo era você, enquanto cliente, enquanto especificador, né, da necessidade, sentava, especificava, "Ó, eu quero um software que faz isso, 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 isso e isso", e aí, 2, 3, 6 meses depois, você ia receber um software que fizesse aquilo que você pediu. Uhum. Sim. Na prática, o processo é muito diferente disso, né? É bem diferente. Porque o que acontece? Você tem uma necessidade, você tem uma ideia e você quer transformar isso em software. Então, essa é a maior dificuldade. Então, a gente partiu do time. Depois do time, a gente entra no processo de construir, que é o processo de desenvolvimento da solução. A gente tem 5 etapas ali para esse processo garantir que ele não vai chegar com uma ideia inicial e vai entregar uma outra totalmente diferente, que é isso que acontecia no passado. Você tinha um gerenciamento em cascata, que você tinha a ideia e ela ia ser entregue 6 meses, um ano depois, e talvez algo diferente. Então, hoje, num processo de desenvolvimento que você coloca a metodologia ágil que já foi validado, você dividir em 5 etapas, fazer uma análise de mercado, depois você vai para o brainstorm, que é você pegar todas essas ideias e organizar. Você vai para a codificação, testes e implantação. Você garante que você vai ter uma entrega rápida e com uma interação com os interessados. Então, o primeiro ponto, que é a análise de mercado. Você tem a ideia. Você vai trabalhar essa ideia. Como é que você trabalha essa ideia? Você estuda o mercado. Qual o tamanho do mercado? Quem precisa disso? Como que eu vou entregar essa minha aplicação, essa minha solução? É para quem? Deixa eu estudar os concorrentes, o que que eu posso trazer de pontos importantes de cada um. Você faz essa primeira análise e vai para a segunda. A segunda, você pega aquele time que eu falei no primeiro tópico, aquelas 5 pessoas. Você leva para o time. Você vai ter o PO fazendo análise de requisitos ali. Você vai pegar a ideia e dividir ela em pequenas histórias. Essas pequenas histórias vão ser transformadas em funcionalidades, em telas no sistema. Então, quando você pega um sistema pronto, você quebrar esse sistema em várias fatias, aquilo, num passo anterior, são histórias pequenas que são gerenciadas pelo PO, ele escreve as funcionalidades da forma que o desenvolvedor vai entender e entra num fluxo. Então, ali a gente entra na análise de requisitos e o UX vai pegar aquelas histórias quebradinhas e vai desenhar, e vai fazer aquele trabalho de discovery, que é onde você desenha, olha, é isso mesmo, olha no mercado, é assim que você precisa, como que vai funcionar dentro da sua empresa? Então, você não perde tempo codificando e entendendo que lá na frente não é aquilo, porque você está fazendo isso numa etapa anterior, numa etapa inicial. Depois que tudo isso está pronto, você define a arquitetura, que aí entra o papel do tech lead. Por que que você tem que definir a arquitetura após essa análise? Porque tecnologias, a gente tem milhares. Então, eu posso ter 200 tipos de banco de dados para armazenar as informações. Eu tenho N tecnologias de linguagem de programação, componentes, interfaces, eu tenho N. Então, eu tenho que definir o que é melhor para aquele modelo de aplicação e para o time que eu tenho. E você faz uma análise também do mercado, porque não adianta eu definir que para regra de negócio eu vou usar Python ou Ruby e para interface eu vou usar React ou Angular. Eu tenho que usar o que é adaptado para o meu negócio, que vai ter agilidade para a entrega, conforme prazo ou a minha necessidade, e também por mão de obra. Eu não posso definir várias tecnologias que não têm combinação, porque na hora que eu for montar um time, eu vou precisar de 10 desenvolvedores, 5 desenvolvedores para algo que um ou dois conseguiriam iniciar o meu projeto. Então, essa parte a gente finaliza e passa para a codificação. Aí a gente tem a codificação, depois a gente tem os testes. Por que que a parte de teste é importante? Se você tem que garantir que
que o erro vai ser localizado antes de ser entregue para o cliente. Então, ali, depois que você codifica, você automatiza todo aquele processo com testes. Você simula o usuário acessando a sua aplicação, usando ferramentas para substituir a interação humana. Então, essa etapa também é importante. E no final de tudo, você tem a parte de implantação. Como é que eu pego, desenvolvi tudo aquilo, que são vários arquivos de códigos, aquelas telas pretas que a gente vê no meio do desenvolvimento. Aquilo tudo é compilado, conversado entre si e gera uma linguagem única. A gente tem N linguagens que, no final, todas vão ser o mesmo resultado. Então, aquele resultado, que é o código compilado, ele precisa ser hospedado em algum lugar. Aí a gente entra para a parte de infra e segurança. Como é que a gente vai garantir aquilo e como é que a gente vai disponibilizar aquilo para os clientes? Esse é um fluxo resumido de um desenvolvimento de uma aplicação. Eu diria, Lucas, que esse é o fluxo que a gente tem hoje, né? Por quê? Existiu uma curva de aprendizado muito grande sobre qual processo utilizar para fazer desenvolvimento. Então, Lucas, a gente está trabalhando junto há o quê? Uns 8 anos, pelo menos? Por aí, 8 né? anos, 8 anos. O processo, quando você começou, né, a trabalhar na Actio, era bem diferente do processo Bem atual. diferente, bem diferente. E resultava em um produto diferente, em custo Sim. diferente, na qualidade do produto, né, na product market fit, né, que é atender a necessidade do nosso cliente final, diferente do que a gente tem hoje. Exato. E a Actio já está indo para o quê? 18 anos, né? E ainda está nessa curva de aprendizado que nunca acaba, né? Agora, imagina uma organização que vai fazer isso a primeira vez, né? Ninguém nasce sabendo. Sim. Você vai ter que passar por essa curva de aprendizado e acaba assim, todo mundo, né, acaba cometendo muitos erros ao longo do caminho e aproveitando esses erros para aprender. Vai mudando o processo, né? Então, Sim. o processo que a gente tinha lá atrás, 8 anos atrás, quando você começou a trabalhar na arte, e hoje é bem diferente, né? Bem diferente. E eu acho que essa é a principal ponto de diferença entre fazer um desenvolvimento interno, vamos dizer, entre um processo de alguém que está trabalhando para fazer um software internamente na empresa, numa empresa que talvez seja de varejo, ou uma indústria, ou um banco, né? Mas tem ali uma área de TI que faz desenvolvimento e que precisa entregar, atender uma área, né, finalística da empresa Sim. com algum software. A empresa não é de desenvolvimento, então provavelmente ela tem um processo não tão maduro O de suficiente, desenvolvimento né? de software como uma empresa que vive disso, né? Uma empresa que tem a oportunidade de fazer o ciclo de desenvolvimento várias vezes e evoluir esse processo. É o que a gente chama da melhoria contínua do processo, né? Isso. Para mim, essa é a principal diferença quando a gente olha processo de desenvolvimento interno e um processo de uma empresa que está fornecendo um produto para o mercado e que aquele é o negócio dela. Exatamente. Se a gente pegar uma analogia, o SaaS, um serviço que você contrata, que já está pronto, ele é a ponta do iceberg. Então, você enxerga aquela ponta, o que está visível para o usuário, e você já paga um valor por todo aquele processo, por toda aquela manutenção, por toda aquela metodologia que está por trás. A gente já viu no passado e outras experiências também, as pessoas conseguirem chegar ao resultado no desenvolvimento de um software. Mas o pós
ele é complicado, porque é uma arquitetura que foi mal definida, uma manutenção que passa a ser caro. Então, o lucro que você consegue abstrair ali no início, no desenvolvimento, você perde ele depois, porque a manutenção passa a ser tão cara que passa a ser inviável sustentar o produto, e a gente vê as pessoas procurando uma solução fora e abandonando o que foi criado, porque ela passou a ser uma solução cara. Porque entra nesse terceiro ponto, né, que a gente vai falar sobre o custo, que é Né? muito alto, né? Esse custo é alto, e aí é o que faz muitas pessoas desenvolverem, entrega, mas abandona, porque para manter tem que pensar também na estrutura, como que é o É. pós-desenvolvimento. E essa parte do custo aí, eu acho que é um dos principais fatores que são considerados pelas empresas quando eles tomam a decisão de desenvolver internamente ou buscar um software de mercado, tá? E eu acho que tem muita miopia de custo, né? Miopia porque eu acho que tem muito custo que não é visto direito, Visto. que não é enxergado, né? Você pode desenvolver um pouco em cima Sim, dessa vamos lá. visão de... Quando a gente vai desenvolver um software, a gente pensa em custo de time. Enfim, só que o time talvez seja uma fatia menor nesse processo de desenvolvimento. Ele pode ser maior em manutenção pós, mas no início, além do time, que são a equipe base, com 5 competências que eu citei no primeiro tópico, mais a pessoa de infra e de segurança, 7 pessoas no mínimo para você começar a desenvolver um produto, você tem um custo ali de salário para essas pessoas. O que complementa nesse custo ali do desenvolvimento? A parte de infra, você precisa de uma cloud para hospedar essa aplicação depois que está pronta. Depois que você desenvolveu a sua aplicação, você precisa disponibilizar algum lugar. Ou você compra um servidor, e ele seja um servidor dedicado, exclusivo seu, e publica isso para a web, para todo mundo acessar, ou você usa uma cloud, AWS, Microsoft, Google, alguma cloud conhecida no mercado, você pode utilizar e hospedar a sua aplicação. Você tem custo também com o aplicativo mobile, as licenças da Apple, as licenças da Google, então você tem que dar manutenção nisso também. Você precisa de ferramentas de observabilidade, são ferramentas que vão monitorar a sua aplicação, saber se sua aplicação está tendo picos de requisições, se o seu banco de dados está aguentando o volume de requisições, então você tem que monitorar tudo isso. Essas ferramentas são pagas. Você precisa de repositório, porque quando você tem um time, mesmo que seja um time presencial ou um time remoto, você tem que ter um repositório único, onde todos estão trabalhando no mesmo repositório. A gente tem exemplo de GitHub, Bitbucket, GitLab, são repositórios de código-fonte, você tem custo com isso também. Então, são várias licenças ali, equipamentos, treinamentos. Você começa a desenvolver um software, você usa várias ferramentas e vai incrementando aos poucos, é uma evolução contínua. Você precisa fazer treinamentos. A stack de tecnologia, que a gente chama, ela é dividida em várias competências. Você vai contratar um desenvolvedor, você pode contratar um desenvolvedor para trabalhar só em regras de negócio, você pode contratar um desenvolvedor para trabalhar com a interface, que chama front-end. Você pode contratar um desenvolvedor só para mexer com o aplicativo mobile, ou o desenvolvedor que a gente chama de full stack, que ele trabalha com todas as áreas ali para sua aplicação. Então, se você define uma stack muito diferente ali uma da outra, você vai ter dificuldade para trazer pessoas para dar manutenção em tudo. Então, você tem que dar treinamentos ali durante esse período. Ferramentas de terceiros. Hoje, a gente usa várias ferramentas para potencializar o software que são pagas. Ferramentas de gráficos, ferramentas de reCAPTCHA, de mapa. Então, isso tudo é pago. Isso entra no custo também. Então, que a gente não tem esse mapeamento claro no início do desenvolvimento do software e depois começa a virar um montante muito grande. Por fim, a gente tem uma equipe de suporte, porque você vai precisar da manutenção nesse software, você vai precisar de ter pessoas para atender os usuários.
os usuários vão ter problemas ali de usabilidade do software, erros na aplicação que podem acontecer, e segurança, que talvez é um tópico pouco abordado, mas é um tópico que custa muito. Hoje, para você garantir ataques cibernéticos, você garantir criptografia, você garantir dados, você trabalha com dados do cliente. Como é que você vai garantir que esses dados estão seguros? Você precisa de backup mais de uma cloud. Então, são processos que você vai ter que automatizar durante o desenvolvimento e garantir que você vai ter um custo mínimo ali para cada um desses itens. Quando você soma, é um custo muito caro. É um custo muito caro, mas te dá escalabilidade depois também. Mas é um custo que tem que ser considerado, senão é o que acontece muito nos projetos. Começa, mas depois, quando esbarra nesses custos, acaba tendo que dar um rollback. E tem dois pontos que eu queria chamar a atenção aqui. Não é bem sobre custo, não, mas você citou aí da equipe, né, que você tem que manter. Sim, Manter uma equipe de desenvolvimento hoje tem vários desafios que não é só o custo, tá? sim, Hoje, você tem uma disputa por profissionais muito intensa no mercado. E você tem que conseguir atrair os melhores talentos, né? E essas pessoas, muita gente pula de empresa em empresa, isso é um problema, né? Porque se você tem uma equipe de desenvolvimento interno e, e você perde uma pessoa, você vai sim, perder um percentual do conhecimento sobre aquele produto muito grande. E a rotatividade dessas pessoas no mercado está muito alta. Então, isso é um risco significativo e a capacidade de reposição para uma empresa que não é uma empresa de desenvolvimento de software é baixa, né? sim, Então, as pessoas que trabalham com desenvolvimento de software, elas preferem trabalhar em empresas que têm isso como finalidade e não o desenvolvimento de software como suporte a alguma finalidade, a outra finalidade, porque elas sabem que profissionalmente a atualização, né, tecnológica que a pessoa para receber ali, estando numa empresa que não tem finalidade tecnologia, vai ficar defasado. Então, é cada vez mais difícil você conseguir atrair pessoas para fazer um sim. desenvolvimento interno e o risco de perda de conhecimento é gigante quando o projeto acabar e aquela pessoa possivelmente sair para outra oportunidade, né? Numa Sim. empresa que faz o desenvolvimento como o próprio negócio, esse conhecimento ele é mais diluído pela organização. Então, quando você perde uma pessoa, você não perde tanto do conhecimento específico do módulo, né? Sim, a própria definição das tecnologias, que é o que a gente chama de tech stack, ela ajuda muito a você garantir que você vai conseguir ter posições e corresponder rápido ali para o seu negócio. Porque se você usa algo muito complexo para sua aplicação ou algo que estejam fora de mercado, você tem essa dificuldade. Então, quando você for trazer uma pessoa, você vai ter um nicho muito menor. Então, a gente faz um balanceamento na hora da definição da arquitetura para saber o que tem no mercado de documentação, de material disponível, porque você dificilmente vai contratar uma pessoa com 100% da sua necessidade técnica. A pessoa sempre vai estar ali entre 50% 80% do que você precisa realmente na descrição de uma vaga. Então, o restante, ela tem que ser treinada. Então, essa parte de treinamento, ela é um custo também. Você precisa ter uma curva de aprendizado ali para a pessoa até começar a ter uma produtividade. Você precisa dar treinamentos, você precisa parar um outro desenvolvedor para treinar a pessoa. Então, isso também entra como custo para a gente, mas uma definição no início bem tomada, isso vai ajudar a reduzir bastante
esse custo. Então, é um ponto de alerta ali que eu sempre deixo para todo mundo que for desenvolver, é não definir sempre uma arquitetura e uma tecnologia para todo tipo de solução. É analisar a solução para depois tomar a decisão. É. E essa questão de custo de software, para mim, eu sou mais do lado de mercado, de negócio, né? Enquanto o Lucas é mais técnico. Para mim, não faz sentido, né? A lógica de software é o seguinte, de custo. Você faz um investimento muito grande no começo, né? Para desenvolver o software. Você gasta ali meses, muitas horas de profissionais caros para desenvolver o software. E depois que você desenvolveu o software, você pode ter licenças de uso à vontade, Sim, né? E 100 empresas, 300 empresas, 1.000 empresas podem usar esse mesmo software. Então, aquele investimento feito no começo vai ser diluído por todas essas empresas que estão usando o software. Quando você faz o desenvolvimento interno, essa lógica não funciona, né? Porque você faz o investimento num software, mas só uma empresa usa. Então, ela tem que absorver 100% do custo daquele desenvolvimento, né? sim, Porque a empresa que fez o desenvolvimento não tem como um negócio desenvolver e vender esse software, né? Então, ela acaba exatamente. assimilando 100% do investimento feito, o que, para mim, é muito contrário à própria lógica do mercado de desenvolvimento de software, né? De investimento alto e custo variável baixo. Sim, Então, para mim, esse é o principal com relação a custo, né? Tem todo o custo que o Lucas descreveu aqui para conseguir fazer o desenvolvimento. O que ele fez foi detalhar essa etapa de desenvolvimento, de custo de desenvolvimento. A lógica de negócio, para mim, é que é matadora nesse sentido, porque você vai fazer um investimento, mas só uma empresa vai tirar proveito. Então, você não consegue diluir esse investimento ou essa despesa, né, entre sim. diversos usuários. Sim, e eu já presenciei em grandes empresas, quando traz esse desenvolvimento interno, chega, entrega a solução, mas depois o time e o custo passa a ficar inviável, porque a solução está pronta, mas está custando muito. E o que que geralmente acontece? Fica só o desenvolvedor. Só que fica só o desenvolvedor, a gente está falando em várias competências que é difícil. Fazendo uma analogia com uma construção civil, é você construir um prédio só com um tipo de profissional. Não tem como, você precisa do engenheiro elétrico, hidráulico, arquiteto, você tem várias competências ali. No desenvolvimento do software também, mesmo o software estando pronto, você precisa de várias outras competências também. A parte de cuidar da cloud, a parte de segurança, então passa a ficar inviável. Então, muitos projetos acabam dentro dessas grandes empresas por esse fato, né? Aí o desenvolvedor pede para sair, entra outro, tem que aprender aquele processo todo sozinho de novo e entra nesse ciclo infinito. Isso é muito comum em grandes empresas. Aí, Lucas, para a gente passar, você já está começando aí a conversar um pouco sobre o próximo tópico, né, que é a manutenção. Manutenção. Antes da gente mergulhar, eu queria fazer um convite aqui para o público colocar aqui as perguntas que eles tiverem e também os casos de experiências próprias que vocês já passaram, né? Seja por desenvolvimento interno ou por contratação de software SaaS no mercado. Experiências positivas, negativas, contribui aí com a visão de vocês, né? Aí, Lucas, manutenção, então. Então, a gente desenvolveu um software, o software está Sim. atendendo a necessidade de quem pediu, né? E aí?
como é que você mantém aquilo ali? Entra uma nova etapa, que essa etapa que a gente está falando sobre manutenção, ela gera novos custos, mas são custos que você pode ter só após um desenvolvimento. Então, a gente pode dividir ali em duas etapas. Você tem um custo com todas aquelas etapas que a gente comentou. Depois que o software foi publicado, você pode usar ele dentro da sua empresa, você entra para a segunda etapa, que é a manutenção. Essa segunda etapa, você vai precisar de uma equipe de suporte, você vai precisar de ferramentas de gestão. Então, hoje, para a gente garantir que o usuário vai ter uma comunicação via formalizada com a equipe de desenvolvimento, você precisa de uma ferramenta ali, uma ferramenta de helpdesk, isso gera custo também. Você precisa de um conceito que chama CI/CD, CI/CD, que é um processo no meio do desenvolvimento, que é onde você automatiza as entregas. Porque imagina o seguinte, você desenvolveu o software, aí o usuário começa a ter novas requisições de melhorias para o software. Eu gostaria de ter esse botão aqui que faz essa ação. Então, você começa a ter novas demandas. O software você desenvolve e não para na versão 1, você tem versões. Então, esse processo de CI/CD é automatizar essas entregas. É chegar com a demanda do usuário, entrar por todo o processo do seu time para desenvolver, para testar, para especificar, para fazer tudo, e chegar até de volta ao cliente, que é esse ciclo. A gente chama de esteira de deploy, que é onde você tem a demanda e entrega isso na sua aplicação. Isso também te gera custos, porque você tem que usar ferramentas que vão te cobrar por minutos de atualizações, você tem que definir um calendário ali de como que você vai atualizar o seu software. Além disso, a gente tem backups de dados, então como que você vai dar manutenção nos dados dos clientes? Porque o cliente, ele tem que ter uma segurança de no mínimo 90 dias dos últimos dados que ele tem na sua aplicação. Então, se você está dentro da sua empresa, desenvolveu a sua aplicação e você tem que garantir que 90 dias de backup você tem daquela aplicação. Você precisa ter manutenção disso. Isso também vai te gerar um custo, mas é um custo menor, mas você precisa garantir isso. Treinamentos contínuos, porque o seu software vai evoluir, você precisa treinar os usuários e precisa treinar a parte técnica também. Manual do usuário também é um desafio muito grande, porque à medida que você entrega seu software, como é que você vai dar manutenção depois? Você consegue diminuir custos criando manual de usuário, porque você tem menos interação com a equipe de suporte. Então, esse também é um desafio e é algo que tem que estar no radar sempre, porque se você evoluir o software, você tem que atualizar o manual, você tem que criar o manual e tem que garantir. Gerenciamento de licenças. Então, hoje você tem que definir como é que quem vai poder acessar seu software e como que você vai gerenciar tudo isso. A parte de coleta de dados, que é algo bem importante de métricas para a aplicação, que é o seguinte: quando você publica a sua aplicação e você deixa os usuários acessando a sua aplicação e navegando, enfim, você tem que acompanhar métricas. Você pode usar ferramentas hoje de mercado, por exemplo, o Google Analytics, para capturar essas informações, fazer o track dessas informações e você ter relatórios no final de quais telas estão tendo mais acesso para você considerar ali onde você pode investir mais no seu usuário ali, da sua empresa, como é que você vai identificar quem está usando mais cada tipo de funcionalidade. E tem aquele desafio que a gente falou sobre o time. Você perde desenvolvedores, contrata novos desenvolvedores, precisa crescer o seu time. Então, essa manutenção, ela é importante, você ter certas pessoas bem treinadas e a parte de documentação muito bem elaborada, porque uma nova pessoa entrar, se você diminui essa curva de aprendizado, você ganha em desenvolver mais funcionalidades para a aplicação e nunca deixar a sua aplicação vulnerável. Na minha experiência, manutenção nunca para. Nunca para. Nunca para por diversos motivos, né?
Um deles é a evolução tecnológica. Exatamente. Então, surgiu uma tecnologia nova ou a tecnologia existente teve uma modificação, que seja o navegador de internet que agora requer um protocolo diferente, algo nessa linha, né? E você vai precisar atualizar o software para Sim, ele continuar funcionando, né? Não é nem para evoluir ele, não. É só para ele continuar funcionando. E aí entra alguns problemas, né? Quando você desenvolve um software internamente, você conseguiu aprovação, né? O primeiro obstáculo ali, mostrar a necessidade do software. Segundo, conseguir orçamento para fazer o desenvolvimento interno. E o terceiro começa a ser já conseguir que esse projeto entre na fila da TI da sua empresa. uhum, Né? E vamos dizer que entrou, fez o desenvolvimento, mas agora você vai ter um fluxo constante de demandas de melhoria. E essa melhoria pode ser uma evolução no software só para manter o software funcionando. E essas melhorias vão entrar na fila da TI, que podem, nesse momento, estar com outra prioridade. Né? Então, vai sim, entrando ali na fila da TI e pode não ser priorizado, né? sim, Porque o pessoal pode ver aquilo ali como uma mera manutenção do software, né? E isso pode ser muito, muito problemático e botar um software até em desuso dentro do cliente, né? sim, E o outro lado, assim, outra fonte de necessidade de manutenção do software é a evolução das metodologias, né? Então, a gente trabalha com softwares para apoiar metodologias de gestão. Gestão da estratégia, da performance, gestão de pessoas, de riscos, etc., né? E essas metodologias, elas estão em constante evolução, né? 10 anos atrás, você mal ouvia falar de OKR. ok, OKR hoje é, é padrão, assim, você tem muitas empresas adotando o OKR. Se você tivesse preso no software, você ia ter que fazer uma manutenção do software para evoluir, só para se manter atualizado no mercado, né? E aí entram aqueles problemas. Vou precisar criar um novo projeto, vou precisar pegar o orçamento para esse projeto, vou precisar encontrar um espaço na lista de prioridades da TI para executar esse projeto, né? Você falou sobre um ponto bem importante sobre evolução de tecnologias, que eu tenho até alguns casos aqui para trazer também, que a manutenção sobre a evolução das tecnologias, ela é tão importante que pode até inviabilizar o seu projeto. Eu já participei de alguns projetos que, se você ficar muito tempo sem atualizar as tecnologias que você utilizou para desenvolver o seu software, a Apple Store, por exemplo, ela derruba seu aplicativo. A Google Play ela pode derrubar seu aplicativo se ele ficar muito tempo desatualizado. E o que que acontece? É um desafio muito grande para quem já mexeu com desenvolvimento. Se você passar anos sem atualizar as tecnologias que você usa para o seu software, quando você vai atualizar, tudo mudou. Então você não consegue atualizar simplesmente, eu cliquei 2 vezes aqui e atualizei. Não é assim. Chega um momento que você tem que reescrever o software. Então, se você passar muito tempo sem dar manutenção e sem acompanhar a evolução, você vai congelar aquela versão e não vai conseguir evoluir. Para evoluir, você vai ter que reescrever o software. Então, é importante ficar atento também a essa evolução de tecnologias também, que entra nessa parte de manutenção, para não acontecer de inviabilizar um projeto, de ter que derrubar a aplicação porque não teve a atualização adequada ali. É, é, legal, a gente falou um pouco, então, Lucas, sobre, né, a equipe necessária, o processo, o custo envolvido de uma opção e de outra, né? E a manutenção, né? O pós-desenvolvimento.
Como é que, como é que são as experiências? Como é que tem sido a tendência de mercado, né? Porque aqui a gente passou um pouco da minha experiência, a sua visão, sua experiência, né? Como é que você tem visto o mercado trabalhar essa questão de desenvolvimento interno ou compra de solução pronta, tipicamente SaaS hoje, né? No mercado aberto? Hoje, para criar uma solução interna, se você atingir esse nível de maturidade, de conhecer todo esse processo por trás, todas essas etapas, a chance de ter sucesso é alta, considerando e mapeando todos esses custos. A chance é bem alta. Mas o que eu vejo hoje, as empresas elas estão focando mais em buscar essas soluções prontas e buscando mais integrações. Então, investindo mais em integrações, porque hoje você tem praticamente solução para todas as pontas ali para uma empresa, desde a gestão, desde os processos, da parte da operacional. Então, Legal. hoje, praticamente, você tem soluções SaaS para atender várias necessidades ali para dentro de uma empresa, independente do tamanho. Eu vou tentar responder o porquê que, na minha percepção, né, as empresas estão tendendo mais a comprar software de mercado do que desenvolvimento interno. E, para mim, cai em 4 pontos, tá? O primeiro ponto é core business, né? Então, por mais que você consiga fazer um desenvolvimento interno e entregar uma solução pronta, para uma empresa que é uma indústria, um banco ou uma empresa de varejo ou de energia, não é esse o negócio da empresa. Então, você vai ter que definir um foco, né? Você vai ter que desviar o seu foco para desenvolvimento de software quando o seu negócio não é esse. Então, esse, para mim, é o número 1, tá? O número 2 é custo, que embora quando você compra uma solução de mercado, claro que ali vai ter a margem de lucro do fabricante do software, né? Só que não chega a ser nem perto o custo de desenvolvimento do software, porque aquele fabricante está diluindo o investimento inicial em talvez centenas ou até milhares de clientes, né? Enquanto o seu desenvolvimento você vai ter que pagar ele 100%, né? E os dois últimos pontos aqui que eu acho que estão levando as empresas a não fazerem desenvolvimento interno, a não ser quando é extremamente necessário, né? São menos visíveis. Um deles é o risco, tá? Quando você começa um projeto de desenvolvimento, você não tem certeza onde ele vai parar. Você não tem certeza se vai dar certo, se não vai. Tem uma série de incógnitas ao longo do caminho. Quando você compra uma solução de mercado, você já sabe o que você está comprando. Está pronto, né? Então, esse risco embutido na decisão de desenvolvimento, ele é considerado pelos tomadores de decisão dentro da empresa. E o último é a qualidade, tá? A qualidade do produto final. Porque e a qualidade não só de experiência de usuário, de funcionalidades, mas a qualidade de segurança mesmo, né? Hoje é extremamente comum a gente ter casos de ataques. E você ter um software seguro, numa infraestrutura segura, não é barato, né? Você tem que dedicar ali, criar processos específicos, criar controles desses processos. Então, aqui eu estou usando o termo qualidade de forma bem ampla, né? E essa qualidade também no sentido de evolução. Porque
A minha experiência vendo empresas que desenvolvem software, elas desenvolvem software para a necessidade de hoje. Então, elas pegam a especificação do que é necessário hoje e desenvolve o software para aquilo. Quando a empresa quer dar novos passos, vai ter que fazer novos desenvolvimentos. Normalmente, soluções de mercado, elas já têm empresas de diversos graus de maturidade. Então, vai ter empresa que está começando a adotar aquela prática, tem empresa que já usa há muitos anos, que já usa funcionalidades avançadas, né? Então, uma empresa que está nesse espectro, né, de iniciante até muito avançado, quando ela compra um software de mercado, o software já está pronto para o próximo passo dela. Enquanto, quando ela desenvolve, ela vai ter a necessidade, primeiro, vai ter que ficar com essa necessidade não sendo atendida até o software ser desenvolvido e ter a manutenção evolutiva desse software, que requer, que nem a gente falou, entrar na fila da prioridade da TI, ter orçamento para aquilo, etc., né? Então, ela está sempre um pouco atrás do que ela precisa. O software está sempre um pouco atrás do que o cliente precisa, né? O cliente já amadureceu, já precisa dar outro passo no uso do software, mas o software não está pronto ainda. Ele vai ter que entrar num ciclo de manutenção, enquanto um software de mercado, normalmente, já vai ter essas funcionalidades, essas evoluções embutidas no software, onde você só vai ativando à medida, né, da necessidade, né? Então, esses 4 pontos, para mim, são críticos, né? Foco no core business, custo, o risco envolvido em desenvolvimento e a qualidade do produto final ali. Algum comentário final, Lucas? Gostaria de... Sua experiência é muito, muito valiosa aqui, né? Você trabalha na área há muito Sim. tempo e passou por várias situações, né? Sim, a gente tem vários cases aqui também. É um assunto, igual eu citei no início, é um assunto bem complexo. A ideia aqui nossa é tentar simplificar um pouco. É claro que muitas dúvidas podem surgir. Eu vou deixar aberto também um canal de comunicação pela Act nas redes sociais. Vou deixar aqui também minhas redes sociais também. Se alguém quiser tirar alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa, vai ser o maior prazer para responder também. Espero Perfeito. que tenha clareado bastante essa dúvida aí, se a gente desenvolve internamente ou se contrata uma solução SaaS, que é um assunto que é bem complexo. Eu particularmente, recebo muita pergunta sobre isso, recorrente, e recebo também sempre o questionamento, né? Eu tenho uma ideia, em quanto tempo eu consigo desenvolver essa ideia? Então, lembra de todas essas etapas, de todo esse processo. É muito complexo a gente ter uma resposta rápida. Uma coisa que eu sempre falo é desconfiar de quem tem uma resposta pronta e muito rápida para essa pergunta. Então, se você tem a dúvida de em quanto tempo eu desenvolvo uma aplicação, se alguém te responder rápido, tem que desconfiar, porque a resposta não é tão simples assim e ela não pode ser tão simples. É isso. Tá joia. O Mário até deixou um comentário aqui que ele discutiu isso na empresa, né, e acabou optando pelo Belt, né, uma das nossas soluções aqui. Legal. Lucas, obrigado aí pela contribuição, sua visão, experiência aí, em desenvolvimento de software. E agradeço a todos. Lembro aqui, se vocês tiverem um minutinho extra para poder preencher o formulário aqui de feedback para a gente, ajuda bastante. E eu vejo vocês no próximo webinar. Obrigado, um abraço, hein? Obrigado, pessoal. Um abraço.